Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, faremos a leitura dos versos 3 até o verso de número 6. Efésios capítulo 1, dos versos 3 ao verso de número 6. Os irmãos podem permanecer assentados, a nossa reverência vai ser numa leitura atenciosa naquilo que diz a palavra do Senhor. E diz assim o texto: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa é a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse é um texto inspirador. Esse assunto é um assunto, volto a dizer, desafiante, mas é um assunto que eu gosto de discutir e provocar alguns irmãos em Cristo, porque a base de toda a nossa vida cristã, meus irmãos, está dentro desse assunto. A maneira como nós nos relacionamos com o nosso dia a dia, com os nossos problemas, com as mazelas que estão diante de nós, tudo está centrado na forma como nós entendemos o plano da eleição e também a certeza ou a garantia que esse plano eterno envolve. A eleição incondicional, meus irmãos, talvez seja um dos assuntos mais controversos, mais discutido de toda a Bíblia. Eu coloco esse assunto junto com a escatologia, que também é um assunto ferrenho, de muitas discussões, de muitos pontos de vista diferenciados. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo acerca da eleição, que a eleição nada mais é do que uma estratégia de Satanás para impedir o avanço evangelístico da igreja. Eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento as pessoas dizerem, mas se já existe aqueles que são eleitos, para que nós pregamos o evangelho? Você já ouviu isso, eu tenho certeza. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, que isso foi criado por Satanás, que usou um determinado grupo de homens para infiltrar essa doutrina na igreja, para que a igreja perdesse o zelo da evangelização. Meus irmãos, não enxergamos dessa forma, pelo contrário. Nós calvinistas, e eu me incluo nisso, sou reformado, sou calvinista, sou presbiteriano, mas por trás de tudo isso, sou bíblico. E como bíblico, olhando essa doutrina tão fantástica, essa verdade tão clara presente nas Escrituras, eu me sinto confortado, meus irmãos, num Deus que resolveu me amar, num Deus que, apesar de todos os meus deméritos, Ele me amou através do mérito de Cristo que se entregou na cruz. Quando nós analisamos todas as abordagens que são feitas acerca desse assunto, da eleição incondicional, algumas pessoas deixam de discutir o ponto que talvez seja o mais importante, que o assunto é bíblico. E sempre que eu converso com algum crente, sempre que eu converso com algum irmão acerca desse tema, eu até entendo a complexidade do assunto. Eu tenho um livro que eu discuto sobre isso, e o tema é Predestinação, Origem Bíblica ou Invenção Calvinista? E lá no livro eu argumento dizendo o seguinte: eu não sou detentor, eu não sou conhecedor desse assunto. Eu sou um pesquisador. Até porque é impossível para o objeto que está estudando, que sou eu, um ser limitado, contingente, pecador, conseguir compreender o objeto a ser estudado, que é Deus, um ser ilimitado, um ser infinito. Então é um assunto que envolve a complexidade por causa dessas coisas. E eu, quando converso com as pessoas, eu sempre digo, olha, você pode até discordar da predestinação ou da eleição, você pode ter dificuldade de entender esse assunto devido a essa distância que nós temos para com o Criador, mas ninguém pode dizer que esse assunto não está na palavra de Deus, meus irmãos. Isso é uma coisa que as pessoas não levam em conta. As pessoas levam mais em conta as discussões que estão por trás da eleição. E quando nós olhamos para a eleição incondicional, ou melhor, a eleição em si, existem três grandes vertentes que debatem sobre esse assunto. A primeira vertente, que vem com Pelágio, com o pelagianismo, eles vão trabalhar a ideia da eleição merecida. O ensino de Pelágio diz, ou dizia, que Deus elegia aqueles que são bons. É como se fosse o seguinte, meus irmãos, que Deus ele tem um débito para as pessoas que são boas, e Deus, através desse débito, ele vai procurar salvar essas pessoas.
E é totalmente contrário e diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que a palavra de Deus apresenta que a salvação é uma dádiva, é um presente, é um favor merecido, ou, conforme nós colocamos, um favor não merecido. É alguém que recebe aquilo e simplesmente não merecia receber esse presente. Mas só que nesse primeiro pensamento, o pensamento de Pelágio, na eleição merecida, é totalmente o contrário. O homem, ele é portador de méritos na qual ele é qualificado ou credenciado para receber essa salvação. E volto a afirmar, nem o apóstolo Paulo, nem João, nem toda a Bíblia traz essa afirmativa. Existe também um outro ensinamento, meus irmãos, que é a eleição condicional. E a eleição condicional talvez representa o pensamento de 90% dos crentes brasileiros. Acho que eu estou sendo até modesto. 95% dos crentes brasileiros estão dentro dessa linha aqui, a eleição condicional, que é exatamente o ensino dos arminianos, que eles até vão entender, os arminianos eles entendem que Deus elegeu aqueles que estavam depravados, mas diferente dos calvinistas que entendem a depravação total, os arminianos defendem uma depravação, vou usar esse termo, talvez não seja o mais adequado, uma depravação parcial. O homem ele foi afetado sim pelo pecado original, mas só que esse pecado não o tornou totalmente depravado. Ficou nesse homem alguns resquícios de bondade. E um outro ponto que os arminianos também trabalham, que Deus, ele, além de salvar esse homem depravado, mas não totalmente depravado, esse homem que tem alguns resquícios de bondade, Deus ele também salva o homem porque Deus previu que esse homem iria crer em Cristo. E aí vai entrar aquele ensino que também nós conhecemos, que originalmente não era dos arminianos, vai ser lá com o Erasmo de Roterdã, a ideia do livre-arbítrio, um humanista, e aí linkado com o livre-arbítrio, esse homem, é claro, que está parcialmente depravado, ele vai ter o livre-arbítrio sim, dentro desse entendimento. Porque se ele não foi afetado em toda a sua natureza pelo pecado de Adão, ele continua com essa, não a livre agência como nós pregamos, mas com essa escolha para a salvação. No entanto, quando nós olhamos também para as Escrituras, meus irmãos, o texto afirma de forma muito clara que, da mesma forma como com Pelágio não havia nenhum mérito no homem para ele ser salvo, como também não existe nada em que o homem possa ter simplesmente a capacidade de escolher esse bem perfeito que se chama salvação. Agora existe um outro ponto de discussão, o terceiro, que é aquele na qual nós nos encontramos, nós calvinistas presbiterianos, que é a eleição incondicional. Então o calvinismo ensina que Deus elege aqueles que são totalmente depravados. Não são parcialmente depravados, são totalmente depravados, melhor dizendo. Aqueles que são incapazes por si mesmos de escolher a Deus. E eu sempre quando falo isso com os jovens lá na igreja, quando eu uso o texto de Paulo, no capítulo 2 aqui da carta de Efésios, quando Paulo vai dizer que estavam mortos nos seus delitos e pecados, eu gosto de usar aquele exemplo do filme Bad Boys 2, para aqueles que gostam de ver o cinema. E tem um momento que chega lá, acho que os personagens, Martin Lawrence e Will Smith, é isso mesmo? Os irmãos me corrigem se estiver enganado, aquela dupla de policiais, eles chegam numa casa e numa troca de tiros, uma das testemunhas está morta. E ele tenta conversar com a testemunha, e aí o outro diz o seguinte, olha, ele não tem como falar, ele está morto. É a mesma coisa com a escolha. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem opção de escolha. E isso envolve toda a nossa área, inclusive até a Santa Ceia. Hoje teve ceia lá na igreja pela manhã. E nós estávamos trabalhando a ideia da ceia, falando que a ceia não é um funeral, mas a ceia é Eucaristia, ações de graças. E se a ceia fosse um funeral, eu até dizia, olha, teria um caixão aqui. Então, morto não tem opção de escolha. Aqueles que escolhem são aqueles que têm vida, e vida em Cristo, meus irmãos. Todos nós estávamos inclinados à perdição eterna. E eu sempre, para ilustrar isso, eu digo aquilo que aconteceu lá no palco da queda, lá com Adão e Eva. Através do pecado dos nossos representantes, esse mal chamado pecado que veio diante de nós trouxe 3 consequências. A morte física, que agora o nosso corpo vai adoecer e consequentemente vai morrer. A morte espiritual, quer dizer, a quebra do nosso relacionamento com Deus. E, no última instância, a morte eterna, ou, propriamente dizendo, o inferno. O homem estava caminhando a esse destino, ao inferno. E às vezes a gente fica discutindo, procurando alguma forma de dizer o seguinte, não, peraí, o homem tem como interagir com isso. Há alguma bondade no ser humano para que ele seja salvo. E essas discussões que começam dentro da igreja, dentro da teologia, dentro dos círculos teológicos,
é exatamente as dificuldades que nós esbarramos na área da evangelização. Porque é muito provável que em algum momento, quando você foi abordar uma pessoa para apresentar o plano de salvação, para dizer que ele é pecador e que ele carece urgentemente de Cristo, talvez você já tenha ouvido essa resposta. Mas espera aí, quem disse que eu não posso entrar no céu? Eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom funcionário no meu trabalho. Essas ideias não surgem na cabeça do homem simplesmente do nada, mas vêm dessas discussões e tudo começa com a eleição. Meus irmãos, olhando para a carta de Efésios, essa carta, talvez juntamente com Romanos, é uma carta que esgota, né, sobre esse assunto. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que a carta aos Efésios é a coroa dos escritos de Paulo. Um outro comentarista bíblico chamado William Barclay, ele diz que a carta aos Efésios é a rainha de todas as epístolas. Willard Taylor, citando F.F. Bruce, ele vai dizer que a epístola de Efésios é a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos de Paulo. E eu, né, um desconhecido, posso dizer o seguinte para vocês: é a minha carta preferida. E ainda que eu goste muito de Romanos, mas quando eu me debruço sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios, principalmente o capítulo 2, apresenta a minha condição humana, apresenta quem eu sou, apresenta quem eu era, apresenta naquilo que Cristo me transformou através da cruz. E isso me faz ficar rendido diante desse Deus. E às vezes também envolvendo a eleição, converso muito com os crentes lá, a gente vive num momento muito difícil do evangelho brasileiro. O momento do toma lá da cá, né? Parece que a corrupção lá de fora está aqui dentro das igrejas. O momento em que Cristo tem sido apresentado como um produto de prateleira. O momento em que a cruz tem sido deixado de lado da centralidade do culto. O momento em que o homem tem ocupado essa centralidade da adoração. E tudo isso começa numa deturpação sobre a eleição. Porque quando o homem entende essa eleição de Deus, quando ele entende que não existe uma sinergia, quer dizer, não existe a participação do homem. Às vezes eu brinco muito lá com os jovens e falo para eles, olha, sinergia é para santificação. Santificação é sinérgico. O Espírito Santo confronta o nosso coração, confronta o nosso ser, dizendo, olha, isso não representa mais para a sua vida. Você não pode mais experimentar essas coisas. E aí eu, ouvindo a voz do Espírito Santo, eu luto contra essas coisas da carne, que antes era algo natural para a minha vida, mas que hoje, a luz do Santo Espírito de Deus é algo que me afasta da presença de Deus. Na santificação, sim, existe um processo sinérgico, sinergia, cooperação. O homem faz a sua parte e Deus faz a sua parte através do Santo Espírito. Mas agora, para a salvação, é uma monergia. Por isso que nós, reformados e calvinistas, nós somos monergistas, porque nós entendemos que na salvação foi um ato exclusivo de Deus. Não teve participação do homem. E aí, quando eu brinco também, conversando com os irmãos, quando alguns discutem se pode ou não perder a salvação, eu digo, peraí, vamos conversar um pouco sobre a eleição para chegarmos nesse aspecto. E aí a gente vai entender por que as pessoas têm medo de perder essa salvação. Porque elas atribuem que a salvação delas está linkada àquilo que elas podem apresentar para Deus. Está ligado a esse conceito de sinergia. E aí, é claro, se esses homens pecadores de alguma forma contribuíram para a sua salvação, é claro que eles não vão ter a garantia da salvação, porque em última instância essa salvação estará condicionada ao homem que é falho, que é limitado. Agora, quando eu entendo que a salvação é um ato exclusivo de Deus, eu posso descansar nas promessas daquele que fez a promessa, porque ele é fiel para cumprir. E todos os textos bíblicos que tratam isso, nós ouvimos isso aqui até mesmo na oração, esses planos de Deus foram estabelecidos antes da fundação do mundo, mas manifestado nos tempos eternos, conforme Paulo vai dizer, na plenitude dos tempos. Então, à luz desse texto, eu quero compartilhar, meus irmãos, algumas verdades sobre a eleição incondicional, para que nós possamos, assim, compreender de tudo aquilo que a gente já ouve, já discute, mas à luz desse texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no verso de número 4, ele vai trazer uma grande verdade, que foi Deus que nos escolheu. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia, no verso de número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Paulo está afirmando exatamente isso. Esse ato monérgico, essa ação exclusiva de Deus, esse ato livre da soberania desse Deus amoroso.
E eu acho bem bacana do apóstolo Paulo que, mesmo ele sendo muito estudioso, mesmo ele sendo conhecedor das Escrituras, né? Ele era judeu, cidadão romano, mas judeu, conhecedor da lei, conhecedor dos profetas, criado aos pés de Gamaliel, um grande estudioso. Talvez nos nossos dias atuais ele seria um PhD em teologia, poderíamos dizer assim. Mas em um momento o apóstolo Paulo ele trata desse assunto, ele trata sobre os eternos decretos, a predestinação, a eleição incondicional, simplesmente com discussões frívolas ou acadêmicas. Mas pelo contrário, o apóstolo Paulo, mesmo tendo todo o conhecimento das Escrituras, ele se debruça sobre esse assunto com total reverência, com total humildade, porque ele entende que esse assunto brota do trono de Deus. Ele entende que esse assunto, ele não foi elaborado pelos maiorais dos escribas, mas foi elaborado nos céus, não foi criado na terra, não foi invenção pelos homens. E eu concordo com John Stott, que em certa ocasião ele disse que a doutrina da predestinação não foi inventada por Agostinho e Calvino. Agostinho sim abordou sobre esse assunto. João Calvino, não vou nem dizer que ele esgotou esse assunto, porque até mesmo as institutas, tem muita gente que pensa que as institutas de Calvino é para falar sobre predestinação e eleição, mas as institutas de Calvino falam sobre oração. Ele dedica apenas uma pequena parte ao assunto soteriológico. Mas Paulo ele já entende que foi Deus que elaborou essa discussão. Foi Deus que apresentou esse conceito, esse plano do nosso resgate, esse plano para a nossa salvação. Só que hoje a gente age de uma maneira totalmente diferente. E eu vejo muito crente por aí pensando que predestinação é uma invenção daquele grupo de crente. O pessoal até tem dificuldade de falar, né? Como é que o pessoal fala? Presbiterianos, né? Falam assim, esses presbiterianos. Até eu tenho dificuldade de falar, né? E dizem que os presbiterianos inventaram isso, que foi os calvinistas. E dentro da eleição, ou dentro da predestinação, existe 4 grupos de discussão, que são discussões bem complexas, né, dentro da soteriologia, que a gente tem ali a dupla predestinação, a gente tem dentro dos conceitos se foi antes ou depois da queda, e todo mundo coloca isso na conta de Calvino, né? Infralapsarianismo, supralapsarianismo, universalismo hipotético, mas só que isso foram discussões muito depois de Calvino. A Bíblia ela não apresenta isso, é claro. Mas a Bíblia ela forma de forma muito clara que a eleição ela foi criada e estabelecida por Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, João diz o seguinte, nas palavras de Cristo: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 10 e 11, ele declara o seguinte: Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E isso é interessante, que também está linkado à ideia da eleição. E eu estava conversando hoje lá na igreja, na escola dominical, e conversava acerca dessas coisas. Que às vezes quando nós estamos trabalhando alguém, evangelizando, discipulando, nós dizemos o seguinte: olha, ele ainda não está na igreja, mas ele está buscando. Ele está se envolvendo, ele está buscando a Deus. Mas espera aí, meus irmãos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Paulo está dizendo aqui que os pecadores perdidos estão entregues a si mesmo. Eles não têm condições de buscar a Deus. E é até algo incoerente quando a gente olha para a eleição. Imagine que o homem está caminhando para a perdição, para um grande abismo. Se o homem tivesse esse poder, esse discernimento de voltar-se para Deus, ele pararia e pensaria: caramba, o que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? E faria aquela ideia da metanoia, né? Aquela meia volta a volver em direção a Cristo, mas não foi isso que aconteceu. Não foi o homem que tomou a iniciativa do pacto da reconciliação, mas foi Deus que tomou a iniciativa. Foi Deus que se encurvou ao homem através do seu amor, como fala Martinho Lutero. Foi Deus que entrou, o Deus Filho, na plenitude dos tempos, dos nossos dias, através de Jesus Cristo, nascendo de carne, se vestindo de pele, de ossos, nascendo de uma mulher, vivendo diante dos homens aproximadamente 33 anos, sem transgredir um único mandamento sequer da lei de Deus, simplesmente pelo amor de Deus. Não foi o homem, e aí às vezes eu até falo para as pessoas: mas espera aí, meu irmão, vamos pensar não de forma bíblica, mas vamos pensar de forma lógica.
Se o homem tem essa capacidade de escolher esse Cristo, a pergunta é, por que Cristo veio ao mundo? Será que Deus estava fazendo uma média? Será que Deus estava querendo agradar alguém? Porque não tem sentido. Mas a Bíblia aqui nos afirma, o homem pecador perdido está entregue a si mesmo, não procura a Deus. Mas só que a Bíblia diz o seguinte, vai apontar o contrário, que Deus sim, Deus em seu amor, Ele é quem procura os pecadores. Em Lucas, no capítulo 19, verso 10, nós lemos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E eu volto a dizer, diferente do ensino lá dos arianos e dos pelagianos, Deus ele não nos escolheu simplesmente pelo fato de que nós iríamos crer em Jesus Cristo. Deus ele não nos escolheu por causa da nossa santidade. Deus ele não nos escolheu por causa das nossas boas obras. Deus ele não nos escolheu por causa da nossa obediência. Mas Paulo diz aqui o contrário, que Deus ele nos escolheu para fazer-nos santos e irrepreensíveis, que Deus ele nos escolheu para as boas obras e que Deus ele nos escolheu para sermos obedientes. E tem muita gente que pensa ao contrário. Pensa que, através dos méritos que são produzidos nessa terra, isso que vai garantir a sua salvação no céu. Mas só que as Escrituras dizem totalmente o oposto a esse ensino. Diz que nós fomos reconciliados com Cristo e agora sim, Deus ele nos torna santos e irrepreensíveis. Fomos reconciliados com Deus através de Cristo e agora sim nós iremos produzir boas obras. Somos reconciliados com Cristo e agora sim nós nos tornamos obedientes. Meus irmãos, são vários assuntos que estão ligados ao conceito da eleição. Inclusive até mesmo o culto que nós prestamos a Deus. Basta você entrar em alguma denominação, que são muitas por aí, e as pessoas estão lá no louvor extravagante, estão adorando. E um dia eu estava num evento que alguém disse para mim, mas pastor, você tem que orar, você tem que fazer isso. Eu respondi, meu irmão, você pode gritar com toda a sua voz. Você pode levantar as suas mãos para o céu com grande reverência. Mas o que deposita a sua adoração no altar de Deus não é a sua voz que está rasgando o teto do templo, mas é Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência. Jesus Cristo que é aquele credenciado que pega a nossa oração, que pega a nossa adoração e deposita no altar de Deus. Mas eu só compreendo isso quando eu entendo a obra que Cristo fez na cruz. Quer ver um outro texto que é totalmente controvertido em nosso meio? Às vezes eu ouço as pessoas dizendo, mas pastor, nós temos que ir lá, temos que orar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu sempre respondo, calma, crente. Não é a sua oração que pode em muitos efeitos, mas é a sua oração naquele que é verdadeiramente justo, Jesus Cristo, e a sua oração em Cristo. É por isso que nós oramos no nome de Cristo. Aí sim, a oração naquele que é justo. Deus, ele ouve a sua oração e te atende. Mas só que para entender isso, nós temos que entender esse princípio básico, esse pilar, conforme o pastor Miqueias compartilhou aqui, da eleição, que estabelece exatamente esses dois pilares. Quem eu sou e quem é Deus. Porque parece que o negócio está confuso. Tem homem que está achando que pode fazer as coisas de Deus. Queremos ajudar Deus a fazer a sua obra. Queremos ajudar Deus a evangelizar. Queremos ajudar Deus para que a palavra pregada toque no coração. Queremos ajudar Deus para que o louvor crie uma atmosfera de adoração. Tudo isso porque nós não compreendemos a eleição, meus irmãos. Um outro ponto, quando nós olhamos para a eleição, que é um ponto de grande discussão, é que tem muitas pessoas que pensam que a causa da eleição está no objeto amado. E aí tem crente por aí andando pomposo, com o peito estufado, se vangloriando, porque foi objeto, porque pensa que é objeto da salvação. Mas só que a causa da eleição não está no objeto amado, mas a causa da eleição está naquele que ama. E eu volto a repetir, Deus ele não escolheu a mim e a vocês por causa dos nossos méritos. Mas a coisa mais linda disso tudo é que apesar de todos os nossos deméritos, Deus ele nos escolheu. Preciso lembrar também aos irmãos que tem muita gente que pensa que essa invenção calvinista, essa eleição, foi um plano de última hora, um plano B. Algumas pessoas pintam um cenário como se Deus fosse surpreendido por Adão lá no palco da queda, registrado lá no livro do Gênesis. Não foi isso que aconteceu. O texto bíblico nos afirma com muita clareza que antes que houvesse céu e terra, Deus já havia decidido escolher em Cristo
aqueles para a sua salvação. Por isso, meus amados irmãos, a eleição divina, ela é incondicional. Mas o apóstolo Paulo continua falando também um outro ponto importantíssimo, que nessa eleição Deus ele nos adotou. E no versículo 5, a parte B do verso diz o seguinte: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Talvez Paulo recorreu aqui a um costume que era muito observado nos seus dias, que era uma prática do Império Romano, que era um conceito familiar que se baseava num regime que ficou conhecido na época como pátria potestas. Ou seja, o pai tinha todo o direito sobre os filhos enquanto eles vivessem. O pai poderia vender os filhos, o pai poderia escravizar os filhos, o pai poderia até mesmo tirar a vida dos seus filhos. Era um direito que era concedido a ele. Mas só que os filhos também tinham alguns direitos, de receber o nome da família, de herdar toda a herança do pai. E esse direito eram para todos os filhos, inclusive aqueles que eram filhos adotivos. Os filhos adotivos também recebiam isso, tinham o direito de usar o nome do pai, eram acrescidos nessa família e herdava também todos os bens. E olha que coisa fantástica, meus irmãos. Assim aconteceu comigo e com vocês. Nós também somos esses filhos aqui que o apóstolo Paulo está trabalhando. Fomos adotados por ele. Nós recebemos uma nova identidade, recebemos um novo nome. Podemos agora não olhar para Deus temerosos, pensando que é um Deus castigador, como ele era visto lá nas passagens veterotestamentárias, lá no Antigo Testamento. Mas agora nós nos relacionamos com Deus e chamamos de Pai, Abba, Pai. Nós saímos do status de criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Agora nós temos uma relação familiar com Deus porque nós fomos adotados. Por isso que na sua oração você abre o seu coração dizendo: Paizinho, olha aqui para mim, você conversa com Deus, porque você foi adotado por Deus. Você entende que agora Deus ele faz parte da sua família. Você entende que Deus não é simplesmente um objeto de adoração, mas que Deus é um ser pessoal na qual você se relaciona com Ele. E Paulo está dizendo nesse texto que agora, além de sermos acrescidos numa nova família, nós temos uma nova imagem, que é a imagem de Cristo. A adoção secular, aquela que nós conhecemos, é um processo lindo, meus irmãos. A minha esposa ela não pode ter filhos, então nós, há alguns anos atrás, entramos no processo da adoção. E há cerca de 2 anos, nós fomos habilitados pelo Poder Judiciário aqui do Estado do Rio. E eu acompanhando todos os processos da adoção, eu ficava observando as famílias, que estavam também naquele processo, e eu olhava, um processo lindo, sabe por quê? Porque o processo de adoção é um ato consciente, é um ato deliberado, é um ato resoluto de amor. As pessoas que procuram fazer isso, elas não são enganadas. E é interessante que quando nós olhamos para Deus, quando as pessoas dizem: mas é só isso? É só simplesmente Deus nos chamar, não importa que eu sou moribundo, que eu esteja fazendo algumas coisas e Deus me amou, e é só isso? É assim mesmo? As pessoas ficam confusas. E a gente diz: é assim mesmo. E tem gente que pensa que é uma loucura da parte de Deus fazer isso. Amar pessoas que não deveriam ser amadas, acolher pessoas que não deveriam ser acolhidas, de se relacionar com pessoas que talvez ninguém mais quer se relacionar. Mas só que a gente esquece que esse ato de adoção é esse ato deliberado, é um ato consciente. Deus ele fez isso sabendo exatamente aquilo que ele estava fazendo. E o interesse de Deus nessa relação de adoção, volto a dizer, é oferecer a mim e a você um novo nome, uma nova herança e nos tornarmos filhos dele. E o que é importante para Deus nessa relação que agora ele tem conosco de pai e filhos é que nós nos tornamos réplicas do primogênito, que nós sejamos imagens de Cristo, que nós sejamos retratos vivos dele. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe aquele irmão mais velho que a gente se orgulha, que a gente quer copiar? Esse é Cristo. Nós fomos enxertados na família de Deus. Nós fomos adotados por Deus. Isso é muito confortante, meus irmãos, porque eu costumo dizer lá na igreja que mesmo Deus sendo pai de tantos filhos, ainda assim ele se compadece de uma maneira tão única e tão especial para conosco. Ele conhece todas as nossas mazelas.
Ele sabe dos nossos complexos, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. Ele sabe as pessoas difíceis que nós somos. E ainda assim Ele continua nos amando com um amor paterno. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo ainda no verso de número 6, que Deus nos aceitou. Olha o que Paulo diz. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no seu amado. Gratuitamente, meus irmãos. Eu me recordo, em certa ocasião, eu fazendo um trabalho missionário no Rio Grande do Sul, e um gaúcho me perguntou, mas o que eu tenho que pagar para receber essa salvação? E aí a gente, com grande alegria, fica doido para alguém levantar essa bola para a gente dar recatada. Peraí, meu amigo, isso é de graça. Foi concedido gratuitamente. Deus concedeu a nossa salvação gratuitamente no seu amado. E aí a gente começa a entender o seguinte, peraí, se é gratuito, significa que não há nada que eu possa fazer para me tornar aceitável a Deus. E quando eu olho essa questão de tentar retribuir a Deus por aquilo que Ele fez, eu gosto lá da parábola do credor incompassivo, né, que os irmãos devem lembrar, naquela discussão de Pedro com Cristo, né, lá do 70 vezes 7, vocês lembram. E me chama muita atenção aquela dívida da parábola, que é aquela dívida de 10.000 talentos. O que me chama a atenção nessa parábola, né, e nessa dívida de 10.000 talentos, é que os judeus, quando ouviram Jesus falando aqui, eles devem ter dado um salto para trás, porque era impossível um judeu ter uma dívida tão grande no primeiro século. Para que os irmãos possam entender, 10.000 talentos naqueles dias, um talento equivalia mais ou menos a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, 350 mil quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação de impostos da cidade, da Galileia, da Pérea, da Judéia e de Samaria durante todo o ano eram 800 talentos. 10.000 talentos era a arrecadação de toda a nação de Israel durante 15 anos. E aí lá na parábola aparece um cidadão, né, que está devendo ao rei, e diz o seguinte, espera aí, sê clemente comigo que eu te pagarei aquilo que eu te devo. E às vezes parece que tem crente fazendo isso. Mas só que o preço já foi pago. Foi dado a nós de forma gratuita. Não há nada que nós podemos fazer para nos tornarmos aceitáveis diante de Deus. E tem crente que fica tentando barganhar com Deus alguma coisa para ser salvo. Não há nenhuma justiça em nós, meus irmãos, que possa produzir satisfação a Deus, a não ser aquela que foi produzida na cruz. Pelo contrário, a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Mas graças a Deus, que por intermédio de Cristo, Ele nos fez aceitáveis a Ele mesmo. Tem outro diálogo muito legal através de uma parábola que também descreve sobre essa aceitação do nosso Pai, do nosso Deus, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo parece já um esboço do perdão, um esboço da reconciliação. E após aquele jovem, você conhece a história, né? Gastar todos os seus bens de forma resoluta, depois de comer as alfarrobas dos porcos, ele começa a lembrar, né, de como era a sua vida quando estava com seu pai. Decide voltar para casa. Imagina a cena, irmãos. A gente sabe que essa história não aconteceu, uma parábola, mas imagine essa ilustração. Aquele jovem, depois de muitos anos, ele entra na propriedade do seu pai, moribundo, com as vestes rasgadas, com as vestes sujas da lama do chiqueiro. Talvez ele pensava, olha, será que meu pai vai me receber? Será que meu pai vai me acolher nos seus braços? E o texto diz, né, nessa parábola que o pai, fitando seu olhar para ele, com grande alegria, o abraçou e o beijou, e deu a ele vestes novas. Foi isso que aconteceu conosco, porque nós também estávamos andando no chão lodoso, onde ali estávamos prostrados e abatidos. Mas Deus, Ele nos colocou na sua família. Deus, Ele nos deu uma nova identidade. Deus, Ele nos deu vestes novas. Deus, Ele nos revestiu com o sangue de Cristo. Deus, Ele nos tornou aceitáveis diante dEle, mas não pelos nossos méritos, porque a única coisa que nós merecíamos receber era condenação eterna. E às vezes eu brinco lá, tem alguns louvores também, pastor, que eu já tive lá na igreja, que ficava crente, né? Querendo receber de volta aquilo que é meu. Eu falo, não, irmãos, eu não quero isso de volta não, eu quero a graça, porque aquilo que eu merecia receber, graças a Cristo, não receberei mais. Meus irmãos, essa é a eleição que a palavra de Deus nos ensina. A eleição incondicional.
E essa eleição ela é incondicional porque Deus ele não nos escolheu com base em alguma coisa que nós poderíamos oferecer para Ele. Essa eleição é incondicional porque não existe qualquer tipo de bondade em nós que possa satisfazer esse Deus. E também não é simplesmente por uma suposta fé de que num futuro nós iríamos crer em Cristo. Mas Paulo vai trabalhar com a igreja de Corinto no na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 27 e 29, dizendo o seguinte: esse amor é aquele amor que as pessoas não entendem. E Paulo vai dizer, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir em nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu não posso me gloriar com a salvação. Não foi nenhum mérito meu, não foi produzido por mim, mas foi um ato exclusivo da ação misericordiosa de Deus. O Hernandes Dias Lopes ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele diz que a eleição incondicional traz aos céus aqueles que de nenhum modo seriam bem-vindos naquele lugar. A eleição é o nosso passaporte para entrar na glória celestial, meus irmãos. E quando a gente entra nas discussões sobre a eleição, muitas pessoas discutem o fato de Deus rejeitar com justiça algumas pessoas. Mas só que as pessoas não conseguem se maravilhar com o fato de Deus, nessa grande massa, escolher aqueles que não deveriam ser escolhidos. É incompreensível para a nossa racionalidade humana compreender essas coisas, eu sei. Mas eu não fico questionando sobre se eu fui salvo ou não. Mas eu só penso o seguinte: caramba, eu fui salvo no meio de muitos, porque a Bíblia diz que poucos foram aqueles que foram chamados. Isso me coloca num seguinte dilema com Deus. Eu fico rendido diante de Deus. E até quando a gente olha a vitória de Cristo, Paulo vai bradar: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? E a gente pensa que a gente saiu como se fosse uma carreata política, comemorando a vitória de Cristo. Cristo venceu. Nós não somos estes, meus irmãos. Quem conquistou a vitória foi Cristo. Sabe quem somos nós? Nós estamos, sim, num cortejo, acorrentados agora a Cristo. Cristo nos libertou do império das trevas, mas agora nós somos escravos da sua graça. E se eu entendo que eu tinha uma dívida infinita, incalculável, impagável, e foi paga na cruz do Calvário, de forma gratuita, eu começo a entender no meu relacionamento com Deus que eu não tenho nenhuma condição de retribuir a Ele por esse favor. Só me resta entregar a minha vida por inteiro a Deus. Por isso a eleição envolve várias outras áreas da igreja. E quando a gente aborda algumas pessoas que estão afastadas, as pessoas dizem para vocês, certamente: meu irmão, mas eu não tenho como voltar para Cristo. Você não sabe por onde eu tenho andado. Você não sabe o que eu tenho feito. E eu digo o seguinte para eles: vem cá, vamos entender um pouquinho aqui sobre a eleição para você entender aquilo que Deus fez por você antes da fundação do mundo. E se você acha que o fato de você estar fora do templo te afastou daquilo que Deus já consumou na eternidade, você está enganado. E o apóstolo Paulo também falando sobre isso, ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque se nós fomos eleitos, separados por Ele e para Ele, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Um pastor batista norte-americano chamado Augustus Strong, ele diz o seguinte: que nós devemos louvar a Deus pelo fato de que Ele salva pessoas e não acusá-lo de injustiça porque Ele salva tão poucos. E eu já quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos: a eleição é exatamente esse ponto de discussão, de que Deus, através da sua livre vontade, vontade soberana, Ele resolveu escolher aqueles a qual Ele iria salvar. Essa eleição ela se torna incondicional, porque esses que Ele salvou pelo beneplácito de sua vontade eram pessoas que não tinham nenhuma condição de satisfazer a justiça de Deus. Por isso ela é incondicional.
E por isso eu sempre fico lembrando os crentes lá em Mesquita. Talvez vocês aqui não tenham essa dificuldade, mas lá em Mesquita o meu povo tem. Eu falo, olha, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos nenhuma condição de satisfazermos a Deus. Em Hilal ele disse o seguinte: o amor eterno elaborou o plano. A sabedoria eterna traçou o modelo. A graça eterna veio ao mundo para realizá-lo. Se você é um crente em Cristo, você é amado por Deus na eternidade. Acho que a única pergunta sadia que a gente pode fazer é aquela pergunta: será que eu sou um eleito? E essa pergunta é muito boa. Não fique em crise se você pergunta isso para você, não. Sabe por quê? Porque só um eleito pergunta isso. Porque aquele que não é eleito, ele não está nem preocupado com isso, meu amigo. Ele está vivendo a vida, né? Está deixando as coisas acontecerem. E se não tiver um encontro genuíno com Cristo, haverá pranto e ranger de dentes. Mas agora aqueles que estão vivendo para Deus, aqueles que estão na busca de santidade, aqueles que entendem que foram separados para serem santos e irrepreensíveis, esses vivem esse dilema. Mas eu quero dizer o seguinte: descanse no Senhor, meus irmãos, porque a doutrina da eleição ela é confortadora. A doutrina da eleição nos faz entender que Deus ele colocou o seu favor sobre as nossas vidas antes mesmo desse mundo se formar. Volto a dizer, não podemos nos vangloriar por essa salvação. Porque se eu começo a me vangloriar por isso, que é um outro conceito equivocado, talvez você também já tenha ouvido falar sobre isso. Mas se eu já sou um eleito, eu não preciso me santificar. Eu não preciso ler a Bíblia, não preciso ter uma vida de oração, não preciso frequentar os cultos regularmente para ser alimentado pela palavra. Já sou um eleito. Isso é um equívoco bíblico, meus irmãos, isso é um erro. E as pessoas que pensam dessa forma não estão compreendendo o significado da incondicionalidade da eleição. Pelo contrário, nós precisamos refletir e entender que quando nós não tínhamos nada que pudesse nos recomendar diante de Deus, Ele de forma espontânea, gratuita, amorosa, estendeu o seu favor sobre nós. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que Deus nos ama? E eu respondo, porque Ele ama. Eu não tenho outra resposta. Eu não tenho como dizer, olha, Deus ele te ama porque você canta na equipe de louvor. Deus ele te ama porque você prega o evangelho de forma incansável. Deus ele te ama porque você é muito zeloso com as coisas de Deus, porque eu estaria mentindo para você. Mas Deus ele te ama porque Ele escolheu amar você. E aí quando a gente começa a entender isso, só nos resta uma única condição: adorar esse Deus, viver para esse Deus, se render a esse Deus. E esse amor que esse Deus tem para mim e para você, se a Bíblia diz que é um amor que começou antes da fundação do mundo, ou melhor dizendo, na eternidade, significa dizer que é um amor que não tem início, que não tem meio e que nunca terá fim. Deus ele escolheu te amar dessa forma. É dessa maneira que nós devemos olhar para a eleição. Não enxergando injustiça, não enxergando um Deus carrasco que faz acepção de pessoas, mas olhando para um Deus amoroso, que dentre todas essas, vou usar esse termo, tá, irmãos? Maçãs podres, resolveu escolher alguns pelo beneplácito da sua vontade. Que o Senhor assim te abençoe com essa palavra e que Ele te conduza a experiências cada vez mais profundas acerca da sua graça e da sua soberania maravilhosa. Que Deus nos abençoe nessa noite.